E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gastronomia indiana, uma das culinárias mais antigas, complexas e ricas do mundo. A história da culinária indiana começou há milhares de anos atrás, ainda na antiga civilização do Vale do Indo, uma civilização que existiu por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Neste período já eram cultivados alimentos como trigo, cevada, lentilha, ervilha, e esses ingredientes fazem parte da gastronomia deles até hoje, né? Ao longo de todo esse tempo, a culinária da Índia foi sendo construída pela mistura de diferentes povos, religiões e também influências culturais. O comer na Índia não é apenas uma necessidade biológica, mas também é um momento social e espiritual, muitas das vezes associado à família, aos rituais religiosos e às tradições locais. A religião lá exerce um papel muito importante nos hábitos alimentares. O hinduísmo, que é a religião predominante na Índia, considera a vaca um animal sagrado. Na tradição hindu, a vaca simboliza vida, fertilidade, generosidade e abundância, pois fornece o leite e diversos outros alimentos essenciais. Por esse motivo, o consumo de carne bovina é evitado lá na Índia por grande parte da população. Em vez disso, muitos indianos seguem dietas vegetarianas ou também consomem outras fontes de proteína, como frango, peixe, lentilha e grãos. E essa influência religiosa ajudou a desenvolver uma cultura extremamente rica em pratos vegetarianos feitos com legumes, leguminosas, grãos, especiarias e diversos laticínios. Eu vou falar um pouco sobre os ingredientes e um dos elementos mais marcantes da culinária indiana é o uso intenso de especiarias. Durante séculos, a Índia foi o centro mundial do comércio de temperos, atraindo comerciantes da Ásia, da Europa e do Oriente Médio. Entre as especiarias mais utilizadas na cozinha indiana estão a cúrcuma, o cominho, o cardamomo, o gengibre, o coentro, a canela, o cravo e diferentes tipos de pimenta. Esses ingredientes não são usados apenas para dar sabor e aroma aos pratos. Muitas especiarias possuem propriedades medicinais e digestivas e fazem parte da tradição da Ayurveda, um sistema milenar de medicina natural originado na Índia. Além disso, na culinária indiana é muito comum misturar várias especiarias para criar blends aromáticos chamados de masalas. Um dos mais conhecidos é o garam masala. Uma mistura que pode incluir cravo, canela, cardamomo, pimenta e cominho. Cada região, família e cozinheiro pode ter a sua própria versão dessa mistura. Outro ingrediente fundamental na culinária indiana é o ghee. O ghee é uma manteiga clarificada, ou seja, uma manteiga que passa por um processo de aquecimento para remover a água e sólidos do leite, restando apenas a gordura pura. Esse ingrediente é valorizado na Índia por vários motivos. Primeiro, porque possui um sabor intenso e aromático que enriquece os pratos. Segundo, porque tem um ponto de fumaça alto e que o torna ideal para cozinhar e fritar. Além do uso culinário, o ghee possui um significado cultural e religioso importante em algumas cerimônias hindus. Ele é usado em rituais e oferendas, simbolizando pureza, prosperidade e energia vital. Além dos ingredientes e temperos, a culinária indiana também se destaca pelas suas técnicas tradicionais de preparo. Uma das técnicas mais conhecidas envolve o uso do tandoor, um forno cilíndrico de barro que atinge temperaturas muito altas. Esse forno é tradicionalmente aquecido com carvão ou madeira e é usado para preparar diversos alimentos. Dentro do tandoor são assados pães, carnes, que ficam com uma textura crocante por fora e macia por dentro. Um dos pães mais famosos preparados nesse forno é o naan, um pão macio que normalmente acompanha molhos e pratos principais. Outra preparação muito conhecida é o tandoori chicken. Nesse prato, o frango é marinado em orgulho de especiarias antes de ser assado no tandoor. O resultado é uma carne extremamente aromática, suculenta e levemente defumada. Além disso, a culinária indiana também possui técnicas como tandaka, que consiste em aquecer rapidamente especiarias em óleo ou ghee para liberar seus aromas antes de adicioná-las ao prato principal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pratos tradicionais indianos. A culinária indiana possui uma enorme variedade de pratos e muitos deles são conhecidos internacionalmente. Um dos mais famosos servidos é o Rogan Ghost Biryani,
feito com carne de cordeiro cozida em um molho rico de especiarias, pimentas e iogurte, e ele é servido com arroz basmati. Outro prato muito tradicional é o butter chicken, feito com pedaços de frangos cozidos em um molho cremoso de tomate, manteiga e especiarias. Entre os pratos vegetarianos, a gente pode destacar o malai kofta, um bolinho feito de queijo e especiarias, que é servido sobre um molho condimentado, fresco e aromático de tomate e coco. Esse prato é extremamente comum no dia a dia das famílias indianas e pode ser preparado de diversas maneiras. Lá na Índia, as refeições muitas vezes são servidas em uma bandeja chamada de thali. E o thali reúne pequenas porções de diferentes preparações, como arroz, legumes, lentilhas, pães, molhos, criando uma refeição equilibrada e variada. Outra característica cultural interessante é que em muitas regiões da Índia as pessoas comem com as mãos, utilizando principalmente a mão direita. E essa prática é vista como uma forma de conexão com a comida e também faz parte da tradição cultural do país. Bom, concluindo, a culinária indiana é resultado de milhares de anos de história, tradições religiosas, comércio, especiarias e diversidade cultural. Cada prato, cada mistura de temperos e cada técnica de preparo conta um pouco de história de um país extremamente diverso e cheio de tradições. Explorar a gastronomia na Índia não significa apenas experimentar novos sabores, mas também compreender uma cultura rica, cheia de significados e profundamente ligada à história do seu povo. Por isso, a culinária indiana continua encantando pessoas ao redor do mundo, não apenas pelo sabor marcante de seus pratos, mas também pela experiência cultural que ela proporciona.